Olá a todos e a todas. Estamos juntos mais uma vez na segunda atividade da noite. Com muito prazer que a gente inicia essa atividade, já agradecendo imensamente a Isis, vou apresentá-la devidamente agora, mas já agradecer por ter aceito o nosso convite. Acho que eu estou com delay. Olá, acho que eu estou com delay, eu estou me ouvindo? Enfim, deixa eu continuar. Organizamos essa live, a professora Elaine está aqui conosco, hoje ela vai ser a mediadora, vai ficar na responsabilidade dela conduzir a atividade, mas como eu havia colocado, agradecer a Isis por ter aceito o nosso convite, poder contribuir, né, com a formação dos nossos alunos. E essa atividade que tem como tema orientação profissional, como fazemos, tem o objetivo, então, de privilegiar a criatividade e, ao mesmo tempo, exibir caminhos de sucesso aos possíveis orientadores profissionais desse curso, e convidamos a professora Isis, que aceitou brilhantemente e de pronto, né, com muita prontidão, aceitou o nosso convite. A Isis é cofundadora do Instituto VI, e que compartilha o modelo de orientação profissional desenvolvido pela sua equipe. Ela vai falar um pouquinho sobre essa experiência, sobre esse trabalho. E é um modelo proposto que assume um olhar reflexivo sobre os processos de escolha profissional e devolve ao sujeito o direito e a responsabilidade pelas suas escolhas. A Isis é psicóloga, orientadora profissional, fotógrafa, mestra em psicologia pela USP, especialista em orientação profissional pela USP, especialista também em psicologia jurídica pelo Instituto SED Sapiente, experiência em consultório, cursinho pré-vestibular e empreendedorismo. E é também cofundadora do Instituto VI, coautora do pré-vestibular, né, Práticas para Psicólogos, e autora de Por que Fazemos Selfies. Isis, fique à vontade, professora Elaine também fique à vontade. Eu deixo a fala com vocês. Obrigada, Braulio, pelo espaço, pelas boas-vindas. Obrigada, Elaine, também pelo convite. Estou muitíssimo feliz de estar aqui com vocês hoje. E eu vou contar para vocês porque que a Uniaraxá acaba sendo especial para mim também, então estou realmente bem feliz. Eu vou começar compartilhando a minha apresentação. Vamos ver se vai funcionar. Alguém pode me confirmar se vocês estão vendo a tela? Tá certinho, Isis. Pode continuar. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Eu enviei, inclusive, um formulário, se eu não me engano, para os alunos do 4º período, que estão tendo a disciplina de orientação profissional agora com a professora Elaine, para coletar algumas dúvidas, entender o interesse de vocês nesse assunto, até para que eu conseguisse formatar uma apresentação que fizesse sentido para a gente conversar hoje. Então, quais são os passos dessa nossa apresentação? Eu vou contar para vocês quem eu sou, para explicar por que eu estou conversando aqui com vocês hoje. Vou contar o que é o Instituto VI e como nós fazemos orientação profissional no Instituto. E ao longo do caminho eu vou tentar responder algumas das perguntas que chegaram para mim. Foram ótimas perguntas, queria parabenizar vocês. E se ao final a gente tiver mais questões, mais dúvidas, podem enviar que a gente vai fazer o possível para responder todo mundo, tá ok? Vamos lá, vamos falar sobre como fazemos OP no Instituto VI. Às vezes eu falo OP, tá, pessoal? Vamos começar entendendo quem eu sou. Eu sou uma multiprofissional, então eu trabalho com diferentes atuações profissionais. Eu me formei formalmente na faculdade em psicologia, mas orientação profissional é a minha prática dentro da psicologia atualmente. Eu também sou fotógrafa, comecei a fotografar enquanto eu estava no curso de psicologia, eu não pretendia fazer isso de forma profissional, e hoje eu faço, então eu concilio duas profissões.
E, além disso, eu escrevo bastante. Assim, quando eu era criança, eu imaginava muito que eu me tornaria escritora quando eu fosse me profissionalizar. E quando a gente é criança, a gente tem esses sonhos, a gente tem pequenos objetivos profissionais já, mas a gente ainda não consegue entender que aqueles sonhos eles vão se encaixar na nossa vida, no nosso futuro profissional, às vezes de outras formas, de formas que a gente não imagina. Então, a escrita faz parte da minha vida hoje, mas na realidade, atualmente, é na produção de conteúdo do Instituto Viário. Então, orientação profissional é um tema que chama muito a minha atenção. Não é à toa que eu tenho mais de uma profissão, que eu conduzo mais de uma profissão. E acho que faz sentido para vocês se eu contar minha trajetória como profissional também, já que hoje vamos falar sobre trajetórias profissionais. Bom, por que eu estou tão feliz de estar aqui com vocês hoje? Porque meu pai e minha mãe, ambos são de Ibiá, uma cidade bem próxima de Araxá. Então, eu tenho muitos familiares aí na região, tenho familiares em Araxá, e é uma região muito especial para mim. Na verdade, eu nasci em Patrocínio, que também é uma cidade bem próxima, não sei quantos de vocês já conhecem, mas muito nova eu fui para Uberlândia, e lá foi onde eu fiz a minha graduação. Eu me formei na UFO, em Psicologia, em 2015. Quando eu entrei na psicologia, gente, eu achava que eu ia ser uma psicóloga que resolveria crimes. Então, eu idealizava a psicologia a partir daqueles seriados de psicologia criminal, de resolução de crimes. E acho que esse é um processo que acontece com todas as pessoas no processo de escolha profissional. A gente idealiza muito como que vai ser esse futuro. Muitas vezes a gente se pega se identificando com uma profissão a partir de livros que a gente lê, de filmes e séries que a gente assiste, ou de alguém que a gente vê na televisão. E quando a gente vai entendendo, a realidade é bem diferente disso. E eu até, depois de formada, me especializei em psicologia jurídica, porque eu ainda acreditava que eu queria seguir esse caminho, mas na realidade ele era muito diferente do que eu tinha imaginado. E isso acontece com quase todo mundo. A gente cria idealizações sobre como vai ser nossa carreira e atuação profissional, e depois a gente vai entendendo como é a realidade na prática e vai questionando nossos desejos iniciais. Esse processo é super comum e faz parte. Bom, às vezes eu vou olhar aqui para cima porque a minha apresentação está em cima e eu estou acompanhando vocês aqui, tá bom? Depois de formada, eu tive experiência em consultório. Foi uma experiência muito importante para mim, porque foi lá que eu descobri que eu gostava de trabalhar com adolescentes, que eles eram o público-alvo com quem eu gostaria de trabalhar. E foi uma experiência muito importante também, porque ela me deixou muito angustiada. Apesar de amar a escuta clínica, apesar de amar consultório, eu ficava muito angustiada, pensando que durante anos eu estaria atendendo poucas pessoas semanalmente, e eu gostaria muito de poder ajudar mais pessoas do que cabia no consultório. Então, esse é um dos motivos que depois foi me levando para os passos que eu acabei dando futuramente. Em 2016, eu fui convidada para ser psicóloga em um cursinho pré-vestibular em Uberlândia. Nesse cursinho pré-vestibular, a gente tinha 2.000 alunos, então eu trabalhava com muitos jovens, era só eu e outra psicóloga, e a gente tinha que dar conta de todas as demandas. Então, desde uma escuta de psicologia educacional, desde uma escuta de psicologia clínica e até no trabalho de orientação profissional com esses alunos. Uma informação muito importante é que até esse momento eu não conhecia orientação profissional. Eu não tive orientação profissional na minha graduação, não tive disciplina disso, então eu fico muito feliz que vocês tenham essa oportunidade. Ela é muito importante de vir logo na graduação. E eu já fui colocada direto ali no tanque dos tubarões para fazer OP com um monte de jovens. E eu tinha a concepção anterior de que quando uma pessoa está no cursinho pré-vestibular, já fazendo vestibular, já fazendo ENEM, ela já tem uma clareza de qual profissão ela quer seguir. E aí eu vou contar para vocês que teve um momento que eu apliquei um questionário para esses 2.000 alunos do cursinho e eu descobri que 60% deles não se sentiam seguros com a escolha profissional. Então, muitos já estavam fazendo vestibular há muito tempo, já estavam fazendo ENEM, mas não tinham certeza que queriam seguir aquele caminho, né? Então, isso começou a colocar muitas questões na minha cabeça. O que é isso de sentir segurança com o seu caminho profissional?
como que dá para lidar com essas dúvidas que surgem nesse momento de grande transição, uma grande transição que a gente passa, assim, do nosso momento de estudante para o nosso momento enquanto profissionais. E nesse cursinho pré-vestibular, eu descobri muito sofrimento. Eu descobri que as pessoas sofrem muito por questões de insegurança quanto ao futuro. Isso me deixou muito mobilizada. Eu vi jovens em estados muito críticos de saúde mental por causa disso, de adoecimento, conflitos homéricos em casa, travados por isso. Não sei se vocês têm clareza disso, mas é uma coisa que eu acabei descobrindo depois de um tempo, né? Em Uberlândia me chamava muita atenção como o conflito dos jovens com suas famílias era grande quando se tratava de escolha profissional. E depois, com o tempo, eu fui percebendo que esse conflito ele é maior em cidades do interior, porque os pais, todos os pais, sejam em cidades do interior ou em grandes cidades, estão preocupados com o futuro dos seus filhos. Os pais buscam o melhor para esses filhos, querem o melhor. Mas nas cidades do interior, algumas profissões têm uma difícil colocação no mercado de trabalho. Às vezes nem existe mercado em algumas cidades para algumas profissões. Então, a depender da escolha do jovem, os pais eles entram em conflito e começam a dar sugestões. Olha, meu filho, acho que seria melhor você ir por um caminho mais tradicional, um caminho que te dê mais espaço, que te traga um sustento mais garantido, que te traga estabilidade. Então, eu observava muito esse conflito que existia ali. Nessa época, eu, inclusive, escrevi um livro com 2 colegas psicólogas sobre práticas que são possíveis de psicólogos fazerem com jovens em contextos educativos. Então, o título é Pré-vestibular, Práticas para Psicólogos, mas ali a gente traz algumas intervenções e possibilidades de ações que podem ser feitas em qualquer contexto educativo, não necessariamente em cursinhos pré-vestibulares. Bom, em 2017 eu decidi que eu queria fazer mestrado, então eu me mudei para São Paulo, fiz mestrado na USP, e ali eu tive uma outra descoberta muito bacana. O meu mestrado foi em psicologia clínica, na interface de psicanálise, que é a minha abordagem como psicóloga, e fotografia, as minhas 2 profissões. Então, quando eu estava ali fazendo aquele mestrado em psicologia clínica, eu descobri que na USP existia um serviço de orientação profissional que era aberto para a comunidade. Então, no Instituto de Psicologia da USP, existe um serviço que faz atendimentos da comunidade voltados para a UP. Quem fazem os atendimentos são os alunos do próprio curso em termos de estágio. E ali, naquele serviço de OP, eles oferecem já uma formação para psicólogos que querem trabalhar nessa área. E é um curso de aperfeiçoamento, ele é bem conhecido no país, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um curso muito interessante. E eu me inscrevi para participar desse curso, fiz a formação de 1 ano em orientação profissional ali na USP. Foi uma oportunidade muito maravilhosa que eu tive, porque enquanto no cursinho eu tive que aprender OP na marra para conseguir conduzir os trabalhos com os jovens, ali eu pude realmente formalizar o meu aprendizado nessa área. Então, foi bem importante que eu passasse por essa etapa também. Em 2018, quando eu estava fazendo esse curso na USP, eu tive a seguinte ideia. Olha, eu já descobri que eu gosto de trabalhar com adolescentes. Eu já descobri que eu gostaria de poder impactar mais pessoas do que eu sou capaz no consultório. Eu acho a OP muito interessante, mas eu gostaria de levar a OP para mais pessoas. E foi nesse momento que eu me reuni com alguns colegas ali do curso e nós fundamos o Instituto VI. O que é o Instituto VI? Muitas vezes a gente tem dificuldade de nomear o que nós somos. Às vezes a gente fala, é uma empresa, é um projeto, é uma startup. Mas eu acho que muito mais importante do que o nome que a gente tem é a nossa proposta de trabalho. Então, hoje eu vou contar para vocês qual é a nossa proposta de trabalho, qual é a forma como a gente faz OP, com o objetivo de abrir horizontes para vocês. Porque às vezes a gente pensa na OP em formatos muito particulares e tradicionais, ou atendimento na clínica, ou então atendimento em grupos, em instituições, mas eu acho que a OP pode ser muito mais do que isso. Então, espero que hoje a gente possa ampliar olhares sobre orientação profissional. Para contextualizar um pouquinho, vou contar para vocês que
atualmente nós somos uma equipe multiprofissional no Instituto. Isso é muito importante para a gente, porque nos ajuda a enxergar o mundo para além da psicologia. Porque às vezes quando a gente está muito mergulhado numa área, na nossa área de profissão, a gente começa a ficar ali meio viciados na linguagem daquela profissão, na forma que aquela área enxerga o mundo, na forma como aquela área interpreta as pessoas, os acontecimentos. Então, para a gente é muito benéfico trabalharmos em equipe. Primeiro, porque a gente consegue fazer mais coisas, porque a gente tem mais energia. E segundo, porque a gente consegue ter uma interlocução e pensar fora da caixa, pensar para além do tradicional. Então, atualmente a gente está com uma equipe de 7 psicólogos, 2 engenheiros e uma designer. Só para contar para vocês que é muito possível que psicólogos trabalhem com outros profissionais e que trabalhem em equipe. Muitas vezes a gente pensa que a psicologia é uma profissão super solitária, que você tem que caminhar sozinho, e é bem importante ter apoio ao longo do caminho, mesmo que você não trabalhe em equipe, ter colegas com quem você possa contar. E aí o nosso maior objetivo era fazer orientação profissional através da internet. Por que através da internet? Porque, como eu comentei com vocês, a gente queria muito democratizar esse serviço. Olha, eu vou contar para vocês que muitas pessoas ainda não sabem que orientação profissional existe. Muitas pessoas não imaginam que um psicólogo faz esse tipo de trabalho. Mas a gente entendeu que a internet poderia ser um canal para que a gente conseguisse conversar com mais pessoas e levar esse serviço para mais gente. Então, isso traria alcance para a gente. Isso nos ajudaria a disseminar a palavra da OP, ajudar pessoas que estão em sofrimento e que às vezes não teriam acesso a esse serviço de outra forma. Além disso, a internet é um canal bem interessante para o ganho de autoridade, e algo que eu já recomendo para vocês que vão ser psicólogos no século XXI, pensar em formas de inserir o trabalho de vocês nos canais que a internet possibilita. Além disso, a gente conseguiu, através da internet, também fazer parcerias com psicólogos de todos os cantos do Brasil. Eu não comentei com vocês, mas a nossa equipe está espalhada, a gente não está todo mundo na mesma cidade, a gente trabalha online, então estamos em diferentes cidades, em diferentes estados, e além disso a gente consegue fazer muitos projetos em colaboração com outros psicólogos que às vezes a gente não conheceria e nunca pensaria em trabalhar junto com eles, então isso é muito legal. E o nosso foco é na criação de ferramentas criativas, porque, como eu disse para vocês, eu acredito e a equipe acredita muito que a OP tem muitas possibilidades. A OP não precisa ser super tradicional zona. Então, só para dar algumas ideias do que a gente já conseguiu pensar dentro de OP. Atendimentos online, cursos online, calculadoras que ajudam a pessoa a situar em que momento que ela está em diferentes questões da orientação profissional, e-books, a gente tem mais de 40 e-books gratuitos, a gente consegue fazer eventos, participar de eventos, a gente tem um painel de profissões também, que é onde a gente vai depositando depoimentos de estudantes e profissionais, para que aquelas pessoas que estão no processo de escolha possam ouvir relatos reais e entender como que é a realidade de cada profissão. A gente criou um aplicativo esse ano, que mais para frente eu vou contar para vocês, e a gente acabou de criar um guia prático que vai ajudar muitas pessoas a escolherem a profissão delas. Eu vou entrar em detalhes dessas ferramentas mais para frente. E a gente está muito feliz, porque atualmente a gente já conseguiu, que nós conseguimos contabilizar, nós já conseguimos alcançar 6 mil pessoas em diferentes estados do país. Eu diria que em quase todos os estados do Brasil já. E isso é a internet que possibilitou para a gente. A gente também até já participou de um processo de aceleração de startups, que geralmente psicólogos não participam desses processos. Nós éramos os únicos psicólogos lá. E acabamos sendo um projeto finalista, porque eles consideraram que a nossa ideia era muito, muito legal. Isso foi motivo de muita felicidade para a gente. E há 15 dias atrás eu estava na TV dando uma reportagem. Então, assim, nós estamos muito gratos pelo que está sendo possível construir e disseminar de orientação profissional no Brasil. Isso tudo eu estou contando para inspirar vocês a criarem projetos muito, muito legais na UP, tá bom? Bom, vamos lá. Obviamente, como eu estou falando do Instituto VI, eu vou falar no que se baseia o nosso trabalho. Existem outros tipos de orientação profissional válidas,
embasada cientificamente, mas o que eu vou contar para vocês hoje é a partir do nosso olhar, que é um olhar muito embasado no que aprendemos na USP, nos referenciais teóricos que nos alimentaram por lá e dos autores da UP que consolidam o nosso trabalho, tá bom? Aqui eu acho que eu já busco tentar responder algumas das perguntas que chegaram para mim. Eu vou trazer 2 ideias que são muito fortes no meu trabalho e algumas perguntas que os alunos mandaram têm a ver com isso. Primeiro, a gente acredita fortemente que a escolha profissional não é uma sentença na vida de ninguém. E as pessoas acham que os jovens principalmente. Recentemente a gente fez uma pesquisa com 150 jovens na internet de diferentes cidades e muitos deles, quando a gente perguntou qual é o seu maior medo com relação à escolha, eles disseram, é porque eu vou estar definindo o resto da minha vida. Então faz parte do nosso trabalho mostrar para as pessoas que essa escolha ela não é tão definitiva assim na nossa vida. E basta vocês olharem para a própria experiência de vocês, quando vocês escolheram fazer psicologia, depois que vocês entraram no curso, experimentaram o curso, agora que vocês já ficam pensando no mercado de trabalho, o que vocês vão fazer, com certeza vocês não têm mais os mesmos objetivos iniciais que vocês tinham, vocês já pensam diferente, as experiências que vocês viveram fizeram vocês perceberem que novos objetivos podem ser construídos a todo momento. Certo? A gente passa por mudanças e mudanças no campo profissional vão acontecer com certeza. Dá até um certo alívio quando a gente consegue transmitir essa compreensão para a pessoa que a gente está orientando. Isso tira um pouco daquele peso que ela está carregando nas costas. E a gente também acredita que perfis profissionais não fazem sentido. Então, isso tem muito a ver com a ideia de vocação, que é algo que a gente critica bastante no Instituto BI, e tem muito a ver com testes vocacionais, que é algo que a gente critica bastante também. A gente não usa testes no nosso trabalho, a gente sabe que alguns psicólogos usam, não temos nada contra, mas a gente consegue trabalhar sem os testes e o trabalho funciona perfeitamente bem. Mas aqueles testes vocacionais de internet, que você joga no Google, qual profissão eu devo seguir? Porque é isso que o jovem faz, tá? Na hora que ele tá na dúvida, ele não vai perguntar para um psicólogo, não. Ele joga no Google, qual profissão devo seguir? E aí aparece 300 sites, teste vocacional online, gratuito, faça agora, descubra a sua profissão em 2 minutos. E aí eles fazem esse teste e no final, ou eles ficam ainda mais confusos, ou eles ficam próximos de entrar numa cilada, de embarcar numa escolha que foi feita por um teste e não pela própria pessoa. A ideia de perfil profissional está muito relacionada aos estereótipos que a nossa sociedade foi construindo em torno de profissões e está muito relacionada também com aquela divisão que a gente faz das disciplinas da escola. Por exemplo, tem as pessoas que são de exatas, as pessoas que são de humanas e as pessoas que são biológicas. Se na escola você se dá melhor em biológicas, é porque você deve seguir a área da saúde. Se você gosta mais de humanas, você deve seguir uma profissão da área de humanas. E, gente, isso não faz o menor sentido. Porque a pessoa que se identifica, vamos pensar ali no cenário da escola, né, que eu estou trazendo de exemplo. A pessoa que se identifica ou com uma área de humanas, ou com uma área de exatas, ou com uma área de biológicas, ou é porque ela tem boas experiências em sala de aula dentro dessas disciplinas, então ela tem um vínculo legal com os professores, ela consegue entender a didática está sendo legal, ou ela tem um estímulo nessas áreas nos ambientes em que ela vive. Então, ou a família estimula muito a trabalhar com números, ou a família estimula muito características que geralmente são atribuídas à área de humanas. Então, enfim, eu poderia ficar muito tempo falando sobre essas 2 ideias que apoiam o nosso trabalho aqui, mas eu vou passar adiante. Eu já queria deixar uma sugestão para vocês, que no blog do Instituto VI, a gente acabou de publicar 2 artigos sobre isso. Então, quem quiser se aprofundar, está super convidado para entender melhor o que a gente pensa sobre essas 2 questões. Bom, como que a gente faz o OP, então? A partir da escuta clínica. Nos nossos atendimentos online, principalmente, que é a nossa principal ferramenta de trabalho, a gente se apoia muito nas teorias psicodinâmicas da orientação profissional. A gente tem Rodolfo Boroslavski como um autor muito importante para a gente. Se alguém quiser ler mais sobre ele, eu recomendo o livro A Estratégia Clínica, que é um marco muito importante para a orientação profissional no Brasil.
E não pode ser uma escuta clínica vazia, isolada. Ela tem que ser uma escuta clínica embasada em alguma teoria da psicologia. Então, para aqueles alunos que já tiveram a disciplina de OP, eu imagino que vocês já tenham visto que você pode ter qualquer abordagem na psicologia para trabalhar com OP. Mas você tem que usar essa teoria para realmente embasar o seu trabalho. Aqui no Instituto VI, cada psicólogo da equipe tem uma abordagem diferente. Isso não atrapalha que a gente trabalhe juntos. Minha abordagem é psicanálise e é toda a ética e a teoria da psicanálise que embasa o meu trabalho quando eu estou fazendo atendimento com alguém. Mas aqui a gente também tem psicólogos da TCC, da psicologia analítica e diversas outras. Então, assim, a sua abordagem, ela pode ser qualquer uma, mas ela precisa realmente estar bem fundamentada para que você possa fazer uma escuta de qualidade. Como eu já comentei com vocês, nós não utilizamos testes, porque a gente acredita que testes terceirizam a escolha. Então, esse é o elemento mais procurado ainda pela sociedade. Qualquer pessoa que vocês perguntarem, qual que você acha que é uma forma legal de escolher sua profissão? Vai fazer um teste vai te mostrar o caminho. Então, essa ideia é muito difundida ainda no Brasil, a gente luta diariamente contra ela, porque esse é um meio fácil, né? Esse é um meio fácil, uma forma fácil de terceirizar o problema. Eu estou com um problema, que é escolher quais passos eu vou dar, para onde eu vou direcionar o meu barco, a minha vida, então eu vou dar essa responsabilidade para outra pessoa resolver para mim. Eu não quero abraçar essa responsabilidade. Mas a gente acredita que a OP ela tem que ter um trabalho bem diferente disso. Ela tem que justamente provocar o contrário disso, a responsabilização do sujeito. O sujeito ele tem que entender por que ele está fazendo aquela escolha, até para que no futuro ele possa justificar para si mesmo por que ele traçou o caminho que ele traçou. Isso dá muito mais sentido para a trajetória de qualquer pessoa. Então, o nosso trabalho ele busca muito estimular a autonomia de cada pessoa para que a pessoa possa decidir por si e possa entender as suas motivações para isso, e a potência de cada pessoa, para que cada um possa ver que é realmente potente e que é capaz de escolher um caminho, pensar nas suas próprias limitações para aquele caminho e buscar ferramentas para conseguir realmente adentrar aquele caminho. Vou falar sobre atendimentos online porque imagino que essa vai ser a área de interesse da maioria das pessoas que quiserem trabalhar com OP. E aí eu vou contar para vocês como a gente trabalha aqui no Instituto hoje, tá? Eu já tive outras experiências de OP, como eu falei com vocês, já trabalhei no cursinho, na USP eu fazia atendimentos, então, dependendo do local como você tá, os formatos são diferentes. Então, no final, se vocês tiverem curiosidade, por exemplo, eu posso falar como eu fazia OP no cursinho pré-vestibular com grupos de alunos. Mas aqui no Instituto, os nossos atendimentos são online e atualmente a gente trabalha só com atendimento individual. A gente ainda não trabalha com atendimentos em grupo, a gente pretende fazer alguns testes com essa dinâmica em breve, mas eu não tenho conhecimento pessoal de orientadores profissionais que estão conseguindo fazer atendimento de OP em grupo online. Tá? Talvez tenha, mas eu não tenho conhecimento. Aqui a gente atende principalmente duas demandas. Então, pessoas que estão fazendo a primeira escolha profissional, que estão ali no ensino médio ou no cursinho pré-vestibular. E, geralmente, o processo é procurado pelos pais, quando se trata desse público. Muito dificilmente é procurado pelo próprio jovem. E a gente também atende demandas de reescolha, que são para jovens que já estão no ensino superior, querem repensar a escolha que fizeram. E para pessoas que já se formaram, estão ali no mercado de trabalho, entenderam como que é a atuação e querem repensar. Ou se eles permanecem nessa área mesmo, se ela realmente faz sentido, ou se eles vão reiniciar o caminho. É muito importante dizer que essas pessoas da reescolha, elas valorizam muito mais a OP, porque geralmente são pessoas que já passaram pela frustração profissional. Então, são pessoas que vêm mais com sede ao pote, elas querem aproveitar ao máximo dessa ajuda, porque elas não querem sofrer uma frustração novamente. Na prática, como que a gente conduz todo o processo? Atualmente, a gente tem um processo de agendamento no nosso site. Depois, quem quiser entrar no nosso site, institutovia.com.br, vai poder ver qual que é o nosso modelo de entrada para os atendimentos online. Então, lá a gente explica quais são os benefícios do atendimento,
A gente tem um vídeo em que a gente explica como vai ser o processo, até para a pessoa já ir percebendo se é aquilo mesmo que ela está buscando. Muitas vezes não é, então a pessoa já nem faz o seu agendamento. Então a gente deixa o mais claro possível do que se trata o trabalho e o que a pessoa pode esperar desse trabalho. E aí, quando esse agendamento acontece, a gente passa por uma triagem. Essa triagem é um atendimento online de mais ou menos 40 a 50 minutos, em que a gente faz uma espécie de anamnese. A anamnese é aquela entrevista inicial que geralmente psicólogos fazem com quem está chegando para o serviço. Confesso que a gente não tem um modelo estruturado de anamnese, a gente vai perguntando informações conforme a gente acha que convém, conforme a pessoa vai se abrindo para falar também. Mas algumas coisas que geralmente é bem importante perguntar, como é a experiência, principalmente quando é jovem, tá, de primeira escolha, como é a experiência na escola, quais são as expectativas para o futuro, quais são as maiores ansiedades que ele está sentindo agora, o que a família está esperando, quais são as expectativas familiares, se os amigos já estão conseguindo fazer as escolhas deles, porque muitas vezes isso provoca uma angústia muito grande, do tipo, todo mundo está conseguindo se movimentar em direção ao futuro e eu não. Então, a gente busca, nessa primeira conversa, entender se realmente é um caso que pode se beneficiar da orientação profissional ou se é um caso de psicoterapia. Muitas vezes a pessoa acha que ela está precisando de uma OP, mas ela está precisando, primeiramente, de um processo de psicoterapia. Então, a gente explica, olha, nesse momento, o ideal para você seria fazer um processo de terapia com outro profissional, a gente vai te encaminhar e depois você volta para a gente poder te ajudar com as suas escolhas profissionais. Então, esse momento é muito importante para que não entre uma pessoa num processo de OP, sendo que o que ela está precisando é um outro trabalho. Isso geraria muitos problemas para todos os envolvidos. Esse processo de escuta inicial é bem importante. E aí, no processo, quando a gente realmente entende que é um caso de OP e começamos o trabalho, a gente vai trabalhar 3 pilares com essa pessoa. Mais para frente eu vou explicar como que a gente faz esse trabalho, mas a gente passa por autoconhecimento, informação profissional, decisão e planejamento. Em alguns casos, depois que a escolha é feita, depois que o caso é finalizado, a gente faz uma situação de follow-up. Follow-up é quando você entra em contato com a pessoa depois de, sei lá, 1 mês, 6 meses, 1 ano, para saber se ela está bem, se deu tudo certo, como que ela está, se ela está precisando de alguma coisa. Não são todos os casos que demandam isso, em alguns a gente consegue finalizar muito bem o processo de escolha, mas em outros é bastante importante continuar se comunicando com aquela pessoa. Eu conheço psicólogos que fazem isso em todos os casos de orientação profissional. Aqui a gente entende que alguns casos não precisam desse tipo de prosseguimento. Bom, esses 3 temas, eles são muito amplos e eu também poderia falar muito tempo sobre cada um deles, mas vamos tentar trazer o mais importante para vocês. Acho que o mais importante esses temas, apesar de geralmente o autoconhecimento vir primeiro, a informação profissional vir depois, decisão e planejamento vir no final do processo, eles variam de pessoa para pessoa, eles variam de orientando para orientando. Então, em cada caso, esses temas vão ter um tamanho diferente dentro do processo, uma duração diferente, uma intensidade diferente. E, às vezes, eles vão vir até com a ordem invertida. Por exemplo, a gente gosta muito de começar ajudando a pessoa a se conhecer melhor e entender quais são os objetivos profissionais dela, que é da área de autoconhecimento. Mas, às vezes, o jovem chega tão sedento, ele está tão ansioso, ele está, meu Deus do céu, eu preciso saber se biomedicina é para mim, que às vezes a gente tem que sentar no primeiro encontro. Peraí, vamos pesquisar o que é biomedicina? Então, pode acontecer de a gente ter que fazer um trabalho que seria de informação profissional no começo do caminho, porque aquilo vai ser importante para a pessoa se tranquilizar e a gente poder fazer todo o processo. Acontece também de, às vezes, a pessoa já vir decidida. Eu já sei que eu quero fazer engenharia ambiental. Então, ela já chega com a decisão ali no começo e o processo vai ser para a gente ajudar a entender se engenharia ambiental realmente faz sentido para essa pessoa. Então, eu sei que alguns psicólogos fazem um processo de orientação profissional em que cada sessão é muito bem definida, muito bem estruturada, que na sessão 1 você vai trabalhar, sei lá, profissões que essa pessoa já pensou em seguir. Na sessão 2 você vai trabalhar profissões que existem na família da pessoa. Tem psicólogos que trabalham assim, um processo bem estruturado de sessão a sessão, mas a gente não faz dessa forma.
porque, como eu já comentei com vocês, a gente acredita que cada pessoa ela traz necessidades diferentes, cada pessoa é muito única. Então, a gente tem que ter um trabalho bem elaborado de escuta para entender o que aquela pessoa está precisando e formatar ali esses momentos para as necessidades dela. A gente aplica esses 3 pilares em tudo que a gente cria no Instituto VI. Então, existem esses 3 pilares nos nossos atendimentos, no nosso aplicativo, que é um jogo, mais tarde eu vou falar para vocês sobre ele, nos nossos e-books, nos nossos posts, em tudo a gente aplica esses 3 pilares, porque a gente entende que a escolha profissional ela só está bem embasada se ela passa por esses 3 momentos de reflexão. Existe um elemento que é o mais importante na UP? Não sei se todos os meus colegas da equipe concordariam com isso, mas eu acho que existe. Eu recebi algumas perguntas de vocês no sentido assim, o psicólogo não dá conselhos, o psicólogo não escolhe para o paciente, então como garantir que no processo de OP nós não vamos estar fazendo a escolha pela pessoa, né? Como garantir que o que a gente está fazendo é um processo de apoio e de acompanhamento e não que a gente está escolhendo ou dizendo que caminho combina mais com essa pessoa, que caminho ela deveria seguir. Eu diria que o que garante isso, que não vai ser o orientador que vai escolher, vai ser o orientando, é focar em quais são os critérios de escolha profissional da pessoa que veio para o atendimento. O que são critérios de escolha profissional? Não sei se todos vocês já ouviram esse termo. Ele é bem popular na orientação profissional clínica. Existem algumas ferramentas também que trabalham esse elemento. Por exemplo, existe o material da Kátia Neiva, que é bem famoso na orientação profissional. É vendido no site da editora Vetor. E vem com manual, inclusive, de como aplicar com orientando. Tem cartinhas, tem um material físico que pode ser usado com o orientando. E eu ouvi dizer que agora ela também lançou a versão virtual dos critérios de escolha para serem usados em atendimentos online. Mas dá para trabalhar esses temas mesmo sem ter ferramentas assim, tá? Aqui no Instituto VI, por exemplo, a gente usa diferentes formas para trabalhar esses 5 elementos. Critérios de escolha são aqueles elementos que o orientando vai definir como norte e guia para a escolha que ele vai fazer. Então, são as coisas que ele deseja muito no caminho profissional dele, e isso vai ajudar a gente a entender quais profissões têm a ver com o que ele busca profissionalmente. Existem muitos critérios de escolha, mas a gente trabalha principalmente 5. Eu acredito que a maioria dos orientadores trabalha principalmente esses 5, eles são os mais importantes de todos. E eu poderia dizer para vocês que isso aqui está incluso na parte de autoconhecimento do processo, porque é quando a pessoa ainda está se avaliando, se analisando, entendendo o que ela busca, o que é importante para ela, quais são os valores dela, e aí ela vai elencar coisas que ela quer na profissão. Então, isso tem muito a ver com autoconhecimento. Esses 5 que eu disse que são mais importantes temas que a pessoa gosta no mundo. E aqui é muito comum que o jovem de primeira escolha, ele chegue só com as disciplinas da escola, porque é o universo que ele conhece ainda. Então, é importante a gente ajudar ele a expandir horizontes e mostrar que existem muitos outros temas no mundo, principalmente no mercado de trabalho. Ali na escola, a gente tem, geralmente, nas escolas, 13 disciplinas, e o jovem acha que só dá para trabalhar com aqueles 13 assuntos. Então, é importante mostrar que existem muitas outras coisas no mundo. Por exemplo, trazendo exemplo para vocês, gastronomia, jardinagem, robótica, meios de transporte, tecnologia. Muitas vezes esses são temas que dá para trabalhar com eles, mas a gente não vê nada disso na escola. Então, o jovem nem pensa que ele pode ir além daquelas disciplinas que ele conheceu na escola. Atividades que o jovem gosta de fazer, que o orientando gosta de fazer. Eu estou falando muito jovem, gente, porque é o nosso foco no Instituto VI, mas assim, a orientação profissional com pessoas mais velhas, pessoas de reescolha, pessoas que vão fazer mudança de carreira, gira muito em torno disso também. No final, se vocês tiverem dúvidas sobre as diferenças, eu posso comentar. Então, atividades que a pessoa gosta de fazer. Nessa etapa, já começa a existir um grande processo de conscientização. Por quê? Todas as pessoas, se elas pudessem escolher, elas iam querer fazer só atividades que dão muito prazer no cotidiano profissional. E a gente sabe que não é bem assim. Muitas vezes a gente tem que fazer coisas no nosso dia que a gente não gosta. Apesar de a gente amar a profissão, algumas atividades vão ser
desprezerosas. Isso acontece com todo mundo e a gente tem que conscientizar o orientando disso, que o trabalho não é 100% de felicidade, nem tudo são flores. Mas é importante entender quais são as atividades que ele gosta, que ele se interessa, que ele sente prazer em fazer, para buscar uma profissão que tenha a maior proximidade possível com esse tipo de atividade. Ambientes em que ele se sente bem. Aqui, de novo, a gente precisa fazer um processo de pensar, ampliando horizontes deles, porque é bem comum que as pessoas pensem só em ambientes que elas já conhecem. Então, o que um jovem de primeira escolha conhece em termos de ambiente? Ele conhece a casa dele, ele conhece a escola, às vezes ele conhece uma academia, uma escola de inglês, poucos ambientes, assim, ele não conhece muitos lugares, principalmente não conhece lugares de trabalho. Então, é importante também ampliar quais são possíveis ambientes de trabalho para que ele pense, isso seria interessante, ou isso não seria interessante, acho que não. Rotina, qual rotina ele gostaria de ter? Do tipo assim, você é uma pessoa que acha que gostaria de trabalhar com um horário bem regular, daquele tradicional, de trabalhar das 7 às 5, 7 da manhã às 5 da tarde, ou 8 da manhã às 6 da tarde? Ou você é uma pessoa que não vai se importar de ter uns horários diferentes, uma rotina dinâmica, cada dia trabalhar de um jeito, que não se importaria de às vezes ter que trabalhar no final de semana? Então, isso são coisas que já ajudam o jovem a se projetar no futuro. Ele pensa como seria o futuro, se isso parece interessante ou não para ele. E aqui eu já consigo adiantar para vocês assim, eu vou falar disso mais para frente, mas porque aqui está bem óbvio isso. Já que a gente está falando de projeção no futuro, não dá para saber já com 100% de certeza se o jovem realmente vai gostar dessa rotina. Ele está se imaginando, ele está imaginando como seria. Então, é muito possível que existam frustrações lá na frente, que exista uma reavaliação da escolha. Isso faz todo sentido, já que aqui ele não está experimentando todas as rotinas possíveis que existem para poder escolher. Ele está fazendo o exercício da imaginação para poder entender o que poderia ser mais interessante. Então, aqui já dá para entender que não vai existir um sentimento de 100% de garantia que meu futuro vai dar certo. Quinto elemento dos critérios é retornos. Então, que tipo de retornos essa pessoa espera do trabalho dela? E aí é importante fazer a pessoa pensar para além do dinheiro, né? Todo mundo espera o dinheiro da sua profissão, mas a gente tem que pensar em outras formas aí. O que mais que a gente quer? A gente quer que a profissão traga aprendizado, traga ainda mais autoconhecimento, traga a possibilidade de ajudar as pessoas, melhorar o mundo. Enfim, retornos podem ser muitos. Se vocês tiverem mais perguntas sobre critérios, mais para frente eu posso esclarecer para vocês. Essa parte eu acho que é bem importante, porque eu recebi muitas perguntas que têm a ver com isso. E aí eu resolvi fazer esse quadro para a gente discutir o que dá para esperar de um trabalho de OP e o que não dá para esperar de um trabalho de OP. O que dá para esperar desse trabalho, né? E aí, o que dá para esperar é tanto nós, como orientadores, como as pessoas que nos procuram, os orientandos. Dá para esperar ganho de autoconhecimento e de informações, isso é imprescindível, isso tem que acontecer no processo de OP. Se a pessoa sair sem ela se conhecer melhor, ou sem ela saber como está o mercado de trabalho, quais são as profissões possíveis na atualidade, o processo não foi legal. O orientador vai fazer muitas perguntas que façam a pessoa pensar, e aqui isso é completamente diferente de um teste, porque geralmente o teste ele não faz a pessoa pensar, né? Ele coleta ali possíveis características dessa pessoa. Vai ter que ter uma colaboração para pesquisar, porque muitas vezes a pessoa que está na orientação profissional, ela nunca fez isso antes, ela nunca pesquisou antes, ela não sabe onde pesquisar, ela não sabe como pesquisar, quais informações considerar. Então, o orientador vai ajudar nesse processo e o orientador não vai saber de tudo sobre o mercado de trabalho. Então, ele vai estar sempre tendo que se atualizar, que estudar mais, que descobrir outras profissões, outras possibilidades, como que está o mercado, e continuar sempre embasando a sua prática como psicólogo, porque ali por trás do orientador está um psicólogo que precisa estar sempre em constante atualização. Dá para esperar também que a gente vá caminhar na velocidade que o orientando consegue. E é por isso que eu falei para vocês que a gente não consegue nem imaginar como seria um processo de OP em que cada sessão é bem definida. Imagina,
Se o meu orientando está precisando ainda trabalhar algumas etapas de autoconhecimento e eu falo assim para ele, não, meu querido, vamos, ó, já está na sessão de trabalhar informação profissional. Chega, depois você vem sair na terapia, vamos correr porque o tempo está acabando. Ó, você não tem muito tempo para escolher. Então, isso vira um reforço para o que a sociedade já está fazendo para o coitado do menino, dizendo que ele tem que escolher logo e ter certeza do caminho que ele vai seguir. A gente precisa muito trabalhar a escuta no nosso trabalho, que é de escuta clínica, isso é muito importante. Ouvir não só o que é dito, então o que a pessoa está dizendo, mas o que ela não está dizendo, que é o famoso não dito da psicanálise, mas eu sei que outras abordagens conseguem entender bem o que é isso. Às vezes a pessoa ela está insinuando coisas ou ela está com dificuldade de dizer algo. Muitas vezes isso é o mais importante, é isso que precisa ser dito no processo. E dá oportunidade para que a pessoa se escute também. Isso tem muito a ver com psicoterapia, né? Uma orientação profissional clínica é uma orientação profissional muito embasada na troca, mas na escuta e na situação de crescimento que é a própria pessoa poder se ouvir. Então, às vezes o jovem está ali falando uma coisa, aí ele diz uma coisa, ele... Ah, entendi. Então, é por isso que eu não quero essa profissão. Então, ele já sabia, ele traz a verdade dele, ele se escuta e aquilo começa a fazer sentido. A segurança de que a escolha foi bem pensada. Olha, se a gente passa pelos 3 pilares principais que eu falei para vocês, de autoconhecimento, informação profissional e decisão e planejamento, dá para ter segurança. Nossa, eu fiz uma escolha bem pensada, eu não escolhi de qualquer jeito. Eu pensei em tudo que era importante para poder fazer essa escolha. E acaba gerando um aprendizado também para próximas escolhas do futuro. Acho que ficou bem claro para vocês que não vai acontecer só uma escolha profissional na vida de uma pessoa, ela vai ter que escolher muitas vezes. Eu já tive que escolher muitas vezes, imagino que vocês também. A gente está o tempo inteiro fazendo uma nova escolha que vai redirecionar nosso caminho profissional. E quando a gente passa pelo processo de OP, a gente aprende a usar essas ferramentas do processo em outras etapas da nossa vida. Por isso que a gente fala que a OP ela estimula a autonomia. Se eu aprendo essas ferramentas que eu posso usar, nas minhas próximas escolhas, não tem problema se eu precisar de ajuda de um profissional novamente. Mas é muito possível que eu consiga caminhar pelas minhas próprias pernas, porque eu já entendi como me avaliar e como avaliar meus objetivos profissionais. E o que não se pode esperar desse trabalho? Testes que apontem um diagnóstico, porque as pessoas vão estar sempre mudando. Então, eu já comentei isso com vocês. Imaginem um teste que avalia uma pessoa hoje e vai sair um resultado. Então, um teste pode indicar que a pessoa deveria ser enfermeira. Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, essa pessoa vai ter mudado, essa pessoa vai ter experiências diferentes, uma visão diferente de mundo, ela não vai ser a mesma pessoa. E aí, será que o teste vai dar o mesmo resultado, já que agora ela é uma pessoa carregada de outras experiências? Além disso, um manual de como conduzir cada sessão. Eu acho que eu já expliquei porque que a gente acha que o manual não funciona, ele não é muito eficiente. E, além disso, eu acho que o manual, ter assim, as sessões muito bem estruturadas, engessa muito o orientador. Às vezes você quer muito trabalhar algum ponto, alguma coisa que você viu que é importante, mas se você tiver com o tempo muito cronometrado, você não vai se dar ao luxo de entrar naquele detalhe que você considera importante. Além disso, o orientador dirigir a escolha que vai ser feita, nunca, pelo amor de Deus, não. E eu sei que muitos dos alunos já entenderam que não é isso que acontece, porque me mandaram perguntas, né? Assim, eu sei que o orientador não vai escolher, então como que dá para fazer OP? Além disso, o orientador apressando o orientando. É muito comum que nós fiquemos ansiosos durante o processo de OP. Eu que sou da psicanálise entendo que isso vem pela transferência, mas isso vem também porque o número de sessões contratado está acabando, porque a data do vestibular está chegando e a pessoa tem que colocar o curso que ela quer logo. Então, muitas coisas vão apressando a gente no processo. Mas é muito importante que a gente não transmita essa pressa para a pessoa. Ela tem que levar o tempo que ela tem que levar para fazer a escolha dela. Além disso, orientador sabendo tudo sobre todas as profissões. Impossível, completamente impossível. A gente tem hoje no Brasil aproximadamente 400 possibilidades de profissão, atuação profissional, então, não sei, eu não consigo imaginar sobre quantas profissões eu sei a fundo, mas é bem pouco frente a esse número de 400 possibilidades. E o que acontece é quando alguém chega, eu estou interessado nessa profissão X, e às vezes é uma profissão que eu nunca nem ouvi falar, eu vou pesquisar junto com a pessoa, eu vou entender quais são as possibilidades dessa profissão. Orientador privilegiando determinado percurso.
Aqui a gente tem que tomar muito cuidado com aquela questão inicial que eu disse, que é os nossos estereótipos, preconceitos e formatos que a sociedade vai determinando como ideais. Então, não é só o caminho da faculdade que é o caminho perfeito. O caminho da faculdade, ele não é propício para todo mundo. Ele é interessante para algumas pessoas, talvez para a maioria, mas não para todo mundo. Então, é muito importante que a gente tome cuidado com as nossas próprias crenças sobre qual caminho profissional é mais interessante, mais importante, para que a gente não transmita essas ideias e essas crenças também. Se uma pessoa quiser escolher um caminho e não fazer faculdade, tudo bem, é a escolha dela. Ela tem esse poder de tomar decisões sobre a vida dela. Preconceitos contra alguns caminhos profissionais. Aqui a gente tem que tomar cuidado também, porque algumas profissões na nossa sociedade, elas têm estereótipos muito marcados, de um jeito que desvaloriza muito elas. Então, a gente tem que ir cuidando dos estereótipos e da forma como a gente imagina e visualiza cada uma dessas profissões, para a gente não contaminar a interpretação que o orientando vai fazer sobre a escolha dele, né? Que muitas vezes pode ser uma profissão que a gente meio que torce o nariz, assim. Não vai acontecer também o fim de todas as preocupações do orientando, a gente não vai conseguir acabar com todas as ansiedades, a gente não vai conseguir dar todas as respostas, a gente não vai conseguir mostrar para ele ali numa bola de cristal como que vai ser o futuro dele, a gente não tem esse poder. E é importante que ele saiba que a vida é assim mesmo. A gente não tem muitas garantias na vida. E que isso faz parte e que é assim para todas as pessoas. Às vezes, mostrar que é assim para todas as pessoas tira aquele peso, né? De só eu estou perdido, só eu não sei o que fazer na minha vida, eu sou uma péssima pessoa porque eu não faço a menor ideia do que fazer. Então é importante mostrar que está todo mundo um pouco perdido mesmo. Acho que isso gera um senso de pertencimento importante. E garantia de que tudo vai dar certo no caminho. A gente não tem garantias disso. Como eu já falei para vocês, a pessoa vai escolher hoje com base em quem ela é hoje. E no futuro, o caminho pode mudar, a pessoa pode mudar, tudo pode mudar. E é por isso que a gente vai fazendo várias escolhas ao longo da vida. Eu recebi um e-mail hoje com uma frase que eu achei genial. Vou ler para vocês. Tem muito a ver com isso que eu estou falando. A frase é assim: aquilo que nos preenche muda de cara de tempos em tempos. E isso não é de maneira nenhuma algo ruim. O que faz seu coração bater mais forte hoje é isso que importa. Então, a escolha que vai ser feita vai ser sempre baseada em quem a pessoa é naquele momento. Apesar de a gente estar trabalhando com uma projeção no futuro, é sempre baseado em quem a pessoa é naquele momento, o que ela acredita, quais são os objetivos daquele momento. E isso, eu acho que é bem óbvio para todo mundo, vai mudar. Bom, falei um pouco sobre atendimento, falei um pouco sobre pilares que sustentam o nosso trabalho. Queria agora contar para vocês algumas possibilidades para além dos atendimentos, para fazer aquilo que eu disse, que é ampliar o horizonte sobre orientação profissional. Vou passar bem rápido por algumas outras ferramentas que a gente tem, para mostrar para vocês que é possível pensar em alternativas diferentes e é possível ser criativo dentro da orientação profissional. No começo desse ano, a gente lançou... Oi. Vamos só fazer algumas perguntas aqui que tem a ver com essa etapa anterior dos alunos. Deixa eu voltar o slide. Eu acho que não precisa voltar o slide. Eu estou falando assim, tem a ver com até o momento que você já contou para nós, né? Então, tem um aluno perguntando um pouquinho sobre a questão da remuneração, né? Então, principalmente na reescolha profissional, a remuneração do orientador profissional, de como que isso é feito, se tem um peso maior, a depender do público, se é a primeira escolha, se é a reescolha profissional, né? E tem uma outra aluna perguntando, querendo um pouquinho mais de informações sobre o processo de triagem, né? Para quem é meu aluno, a gente conversou um pouquinho sobre a triagem, né? Na abordagem clínica, a triagem é a etapa do diagnóstico, né? Então, assim, aquele primeiro momento, diagnóstico de orientabilidade, que foi isso que a Isis foi trazendo, né? Com uma linguagem mais atual, né? Mas é aquilo que a gente viu em aula. Mas se você conseguir trazer um pouquinho mais de informações sobre a triagem e a remuneração, aqui a gente consegue responder os alunos. Tá, nessa pergunta sobre a remuneração, eu fiquei na dúvida. É a remuneração do orientador profissional ou da pessoa que vai escolher um novo caminho? Do orientador profissional, aqui que eu entendi na pergunta. Tá, olha,
isso tem muito a ver com quanto recebe o orientador profissional, né? Eu acho que a pergunta se baseia principalmente nisso. É muito variável, cada região do país tem um valor diferente. Aqui no Instituto VI, todo tipo de atendimento que a gente faz é porque aqui a gente trabalha com pacotes. Só para dar um exemplo para vocês, porque quando vocês forem formatar o trabalho de vocês, a ideia de pacotes pode ser uma possibilidade que faça sentido também. Então, por exemplo, quando é uma pessoa que vai precisar de muitos atendimentos, a gente recomenda um pacote maior, que vai ter mais atendimentos e que o investimento da pessoa, obviamente, vai ser maior, porque ela vai passar mais tempo em acompanhamento com o psicólogo. Às vezes é uma pessoa que já está próximo de tomar decisão, ela já tem ali algumas possibilidades, então a gente consegue recomendar um número médio de sessões seria, e o investimento dessa pessoa seria médio, vamos dizer assim. E uma pessoa pode chegar também já bem decidida, só querendo confirmar se é isso mesmo. Então, às vezes, ela vai demandar poucas conversas, ela vai demandar poucas intervenções, e com isso dá para a gente fazer uma sugestão de um trabalho um pouco mais curto, em que o investimento dessa pessoa vai ser menor. Em termos de valores, para a gente que está trabalhando no Instituto VI, a gente se propõe a atender pessoas de todo o Brasil. A gente ainda está tendo dificuldades com isso. Porque quando a gente oferece o nosso atendimento para uma pessoa que é, por exemplo, de Araxá, o valor X vai ter um peso. Mas a gente oferece os mesmos pacotes para uma pessoa que é de Brasília, onde faixa salarial, custo de vida é muito diferente de Araxá. Para essas pessoas vai ter um peso diferente. Então, para nós que estamos atendendo pessoas de diferentes cidades, isso ainda está sendo um desafio, a gente ainda está entendendo a balança mais adequada. Mas é importante investigar ali quais são custos da sua região, da região em que você vai trabalhar, qual que é a faixa praticada por profissionais da mesma área. E eu acho que não tem muita variação, por exemplo, quando é a primeira escolha e quando é a reescolha profissional. Porque você tem que pensar assim, quanto tempo você vai estar se dedicando àquele trabalho, né? Quanto tempo de pesquisa, de investigação, de acolhimento você vai estar se dedicando. Porque aí as suas horas de trabalho que tem que ser contabilizadas. Não é porque a pessoa ela já está no mercado de trabalho, ela tem maior poder aquisitivo, que você vai cobrar mais caro dela. Porque ela pode pagar, enquanto o jovem não pode pagar tanto, porque ele ainda não trabalha. Acho que a lógica não deveria ser essa, tá? Não sei se eu respondo ele dessa forma. Respondeu. E aí, se surgirem mais dúvidas, vão colocando aí, se ficou claro. E, Isis, assim, pegando esse gancho, né, pensando nessa ideia de pacotes na orientação profissional, né, nesses valores, esse acordo de valores é feito logo após a triagem, onde se faz um contrato com o sujeito. A maioria dos orientadores que eu conheço, eles já cobram pela triagem, eles já vão fazendo um pré-contrato quando a pessoa está chegando para o primeiro atendimento, e depois quando o orientando fala, quero contratar, eu quero fazer esse processo com você, aí é fechado o contrato em que são estipuladas regras do serviço, forma de pagamento, valor e todo o resto. Aqui no Instituto VI, a gente está passando por uma experiência nessa quarentena, porque muitas pessoas tiveram crise de carreira nesse momento, e a gente tentou uma forma de acolher essas pessoas. Então, o que a gente fez foi abrir nossas triagens de forma gratuita. Então, qualquer pessoa está podendo fazer um agendamento no nosso site nesse período de quarentena para que a gente tenha uma primeira conversa e a gente não cobra por essa primeira conversa. A gente entendendo que é um caso de orientação profissional, a gente elabora uma proposta para essa pessoa e envia essa proposta para ela avaliar, com o número de sessões recomendado, objetivos do processo e valores. Ótimo. Eu acho que é isso. E se surgirem mais dúvidas, vão colocando. Aqui eu tenho um comentário, né, de um aluno dizendo que o sentido de quando a pessoa quer recolocar, né, se relocar na profissão, quanto pesa essa mudança, almejar essa nova remuneração. Almejar a nova remuneração que ela vai ter? Isso. A mudança profissional, né, a questão da reescolha profissional mesmo, né, do como que seria essa realocação. Então, uma das coisas que eu acho que faz sentido é pensar que uma pessoa que vai fazer uma reescolha tem muitos outros elementos na vida dela que não tinha na época em que ela era jovem. Então,
provável que agora ela vai ter que conciliar a vida dela com um casamento e o compartilhamento da vida com um parceiro, com filhos, um tempo com mais atividades. Então, muitas outras coisas vão ter que ser consideradas agora que ela vai fazer uma nova escolha para a vida. Não era exatamente o mesmo cenário de quando ela era uma pessoa jovem. E pode surgir a preocupação para algumas pessoas, por exemplo, assim, eu já estou numa profissão, eu ganho X. E se eu mudar para outra profissão e não conseguir nem de perto isso que eu recebo hoje, será que vale a pena? Mas a gente tem que lembrar daquilo que eu comentei sobre retornos profissionais. As pessoas, elas não esperam só dinheiro, elas esperam que o trabalho traga outras coisas para a vida. Então, pode ser que a pessoa esteja num lugar em que ela é muito bem remunerada, mas ela não tem outros retornos que são importantes para ela e que para ir para outra possibilidade, mesmo ganhando menos, traga mais coisas para a vida que ela deseja. Respondido. Podemos seguir? Tem mais perguntas por agora? Pode seguir. À medida que for surgindo aqui, eu vou te avisando. Tá bom. Gente, eu falo muito mesmo. Se vocês precisarem me interromper, fiquem à vontade. Eu queria contar, então, para vocês que nós desenvolvemos o Diretrix, que foi uma ideia que nós tivemos quando nós participamos de um processo de aceleração de startup. O que acontece nesses processos de aceleração de startup? Eles te estimulam a pensar como usar a tecnologia para ampliar o alcance daquilo que você faz. Então, a gente teve um desafio de pensar como que a gente pode usar a tecnologia para levar essa ajuda para mais pessoas e fazer isso crescer, assim, de uma forma que manualmente nunca seria possível. Então, chegamos na conclusão de que a gente ia criar um aplicativo. Foi um baita desafio, mas foi muito legal, porque a gente conseguiu se comunicar bastante com o nosso público jovem, já que o jovem está o tempo inteiro com o celular na mão e já que os jovens adoram aplicativos. Então, a gente criou uma jornada gamificada, em alguns momentos a gente chama de Diretrix de jogo, mas ele vai muito além disso, ele é um processo reflexivo. Em alguns momentos a gente fez algumas apostas que a gente não sabia se ia funcionar, mas funcionou bem. Por exemplo, tem etapas em que o jovem tem que escrever, ele tem que escrever um monte de coisas sobre a vida dele. E a gente pensava, os jovens nunca vão querer escrever. Imagina pegar um jogo e você ter que escrever no jogo. E a gente recebe feedbacks do tipo assim, nossa, eu precisava escrever isso e eu nem sabia, muito obrigada. Então, atualmente a gente já está recebendo feedbacks de que o Diretrix faz sentido. A gente está com 4.000 jogadores agora, 4.000 pessoas já experimentaram. E eu trouxe só alguns pequenos comentários para vocês verem, alguns feedbacks que a gente recebeu, só para mostrar que a orientação profissional ela pode ser potente em outros formatos, além dos formatos que a gente já conhece. Por exemplo, esse aqui foi recomendado pela minha psicóloga e está sendo muito útil, inclusive em sessão. Então, psicólogos recomendando o aplicativo, já que são psicólogos que não estão trabalhando orientação profissional, né, com uma pessoa que está sendo atendida, recomendando essa jornada. Tô sim, é muito... porque geralmente a gente pergunta, o aplicativo está te ajudando? Você sente que está fazendo a diferença? Tô sim, é muito divertido e simples. Sim, tá muito divertido e simples, realmente está me ajudando bastante. Então, assim, esse processo de escolha profissional, que muitas vezes é pesado, é difícil, é dolorido, é sofrido, a gente busca formas de tornar esse momento mais leve também na vida das pessoas, porque a gente acredita que isso tem a ver com promoção de saúde mental. O adoecimento mental, ele não pode começar ali desde o início, quando a pessoa ainda está escolhendo, né? O processo como um todo tem que ser de promoção de saúde mental. Mas eu queria comentar com vocês que não são todas as pessoas que vão querer esse tipo de ajuda, nesses formatos que eu estou comentando. Algumas pessoas vão querer respostas imediatas, vão querer respostas definitivas, vão querer respostas certeiras. Então, em alguns momentos, a gente recebe críticas no aplicativo. Por exemplo, assim, ele não me disse qual profissão eu devo seguir. Ele não me disse qual profissão combina comigo. Porque não é o aplicativo que vai fazer isso. A gente criou a jornada para que a pessoa seja autora da escolha dela. Então, eu trouxe aqui uma conclusão que a gente conseguiu fazer a partir do app, mas que eu acho que serve para todo o nosso trabalho de orientação profissional clínica. Olha só, o Diretrix facilita a escolha profissional, mas não é para qualquer um. Ele foi feito para pessoas que valorizam o autoconhecimento e que entendem a importância da reflexão.
Porque são essas duas coisas juntas que trazem segurança de que a escolha está sendo bem feita. Se você valoriza isso, nosso app é para você. Então, é preciso que a gente entenda que a gente não vai agradar todo mundo. Vai ter pessoas que vão estar procurando um processo de coach, vão ter pessoas que vão estar procurando um teste vocacional de internet, vão ter pessoas que elas vão estar procurando outras coisas. Mas algumas vão estar procurando esse processo de aprofundamento. Então, é essas pessoas que a gente tem que acreditar que a gente realmente pode fazer diferença para elas. E respeitar que tem pessoas que realmente estão em busca de outras ferramentas. O que eu comentei com vocês que a gente faz até agora está muito a ver com teorias psicodinâmicas da orientação profissional. Já comentei com vocês que a gente usa a estratégia clínica do Bohuslavski, mas esse processo de escuta da pessoa e de deixar a pessoa se escutar, ela não é possível em todos os ambientes. No atendimento, é possível. A gente está ali 50 minutos toda semana para isso. Mas, como a gente quer ajudar a disseminar ferramentas da orientação profissional e alguns ambientes não possibilitam isso, a gente também produz muito conteúdo na internet, aí nas nossas redes sociais, no nosso blog, YouTube, todos esses meios que a internet abre portas. E aí a gente usa muito das teorias decisionais da OP, que são aquelas teorias que dizem e que acreditam que é possível ensinar formas de escolher. Então, no nosso atendimento, a gente não se baseia muito nessa teoria. A gente deixa a pessoa falar, deixa a pessoa se ouvir e vamos costurando ali aqueles retalhos junto com a pessoa. Mas nas redes sociais, por exemplo, que é um espaço que a gente não vai ter muita forma de comunicar, muita forma de ouvir, a gente tem essa forma de ajuda mais prática, né? De poder orientar possibilidades para essa pessoa. Então, alguns exemplos, por exemplo, de conteúdos que a gente compartilha nas redes sociais, só para vocês entenderem isso que eu estou falando. Por exemplo, 10 formas de descobrir sua paixão, como decidir entre duas profissões, como fazer seu planejamento profissional, como escolher uma especialidade profissional. Então, a gente compartilha também conteúdos que poderiam ter uma interpretação de que eles são diretivos, de como a pessoa deve fazer algo na vida dela, mas tudo isso está embasado no que eu vim falando para vocês antes. Então, a gente sempre usa aqueles 3 pilares, não é o orientador que vai decidir pela pessoa, a gente tem um papel de conscientizador. Nós temos que conscientizar a pessoa sobre formas melhores de ela poder fazer uma boa escolha. A gente também acabou de criar um guia prático que... gente, esse é meu xodó. Eu vou mostrar para vocês que eu estou com uma versão física dele aqui. Vocês conseguem me ver? Vocês estão me vendo? Minha câmera? Sim. Aqui, ó, a gente vai ter um material que jovens vão poder consultar. E aqui a gente traz várias reflexões que são importantes fazer no processo de escolha profissional para que depois ele sinta aquele sentimento, né? Nossa, eu pensei bem antes de tomar essa decisão. Então, ele vai ser um guia, definitivamente um guia prático de como fazer esse processo. E vai ter várias ferramentas no meio, então checklists que o jovem pode preencher, que vai ajudar ele a estruturar o que ele está pensando. A gente vai lançar essa ferramenta em outubro, a partir de um evento online gratuito que vamos fazer. A gente vai fazer um evento chamado Jornada da Escolha Profissional. Já convido vocês para participarem. É voltado para jovens que estão no momento de escolher a profissão, mas acho que vai ser super legal se vocês participarem também para entender melhor o nosso trabalho, para poder ouvir um psicólogo falando mais sobre isso e falando com jovens sobre isso. Então, depois eu passo o link para vocês participarem com a gente. Estou terminando. Eu sei que a gente vive num país muito diverso e eu gostaria que vocês tivessem consciência disso também. Como eu já disse, esse nosso processo que a gente formata de orientação profissional, ele não vai ser para todo mundo. Não vai ser para todo mundo porque algumas pessoas não vão querer esse tipo de trabalho e porque algumas pessoas não vão poder ter acesso a esse tipo de trabalho. Isso é uma coisa que sensibiliza muito a nossa equipe. A gente sempre está pensando sobre problemáticas sociais que a gente tem no Brasil, o que a gente pode fazer para combater a nossa desigualdade, para poder levar a oportunidade para mais pessoas. Então, a gente entende que a OP ela tem uma responsabilidade social que quem estiver nessa área tem que ter consciência disso. Uma das coisas que a gente faz aqui no Instituto é o projeto Juntos Somos Mais. O que é esse projeto? Todos os nossos serviços... A gente tem muito conteúdo gratuito, viu? Se vocês procurarem, vasculharem, vocês vão achar muita coisa que é gratuita para a população realmente poder consumir. Mas tudo aquilo nosso que é pago,
a cada 10 vendas que a gente faz, a gente oferece o mesmo serviço para alguém que não pode pagar, para alguém que precisa do serviço e não pode pagar. Então, se a gente faz 10 processos de OP de atendimento com jovens que podem pagar, com pais que podem pagar pelos filhos, a gente também faz o atendimento de um jovem em situação de vulnerabilidade que não poderia arcar com esse serviço. A gente sabe que é pouco, mas a gente está caminhando para tentar trazer esse tipo de ação cada vez mais próximo para o nosso trabalho. Inclusive, participamos sempre que possível de projetos sociais. Por exemplo, recentemente uma psicóloga de Vila Velha, no Espírito Santo, entrou em contato com a gente para contar que ela faz OP em uma ONG com jovens carentes que estavam se preparando para prestar o Enem, que eles não têm nenhum tipo de ajuda com escolha profissional e que ela gostaria de usar algum dos nossos conteúdos. E aí a gente fez uma doação para eles de um curso que a gente tem, que ela vai poder usar com os jovens gratuitamente. Então, se vocês souberem também de projetos sociais que a gente possa participar, que a gente possa levar nosso conteúdo, nosso conhecimento e nossas ferramentas, nos avisem, porque a gente faz muito questão de participar disso. Teve até uma pessoa que me perguntou se em Araxá tem algum projeto social de OP, e eu não sei responder essa pergunta, não sei, talvez ela saiba mais. Mas se não tiver, é um convite para que alguém crie, para que alguém comece algum projeto que possa realmente ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que possa entender que a realidade dessas pessoas é bem diferente de pessoas que têm oportunidades no nosso país. Então, a gente tem que estar atento para essas diferenças de oportunidades. Tô no finalzinho, gente. Eu queria agora só trazer dicas para vocês, né? Assim, o que eu acho importante vocês fazerem se vocês quiserem trabalhar na área de orientação profissional. Primeiro, psicólogos tendem a falar de uma forma muito difícil. Eu já fiz mestrado, eu já escrevi dissertação, eu já escrevi livros, eu sei da importância da comunicação acadêmica, da comunicação científica na psicologia, mas, em geral, psicólogos, quando estão tentando ajudar as pessoas, eles falam muito psicologuês, e as pessoas não entendem nosso psicologuês. Então, por exemplo, a gente não divulga que a gente faz orientação profissional, porque a população, quando vê esse termo orientação profissional, não faz a menor ideia do que é isso. Em geral, a gente diz que nós descomplicamos escolhas. Isso fica muito mais simples para as pessoas entenderem. Então, já fica esse toque aí para vocês pensarem como que vocês vão trabalhar a comunicação de vocês enquanto profissionais da psicologia, não só na orientação profissional, mas em todos os outros, em todas as outras áreas de atuação. É super importante que vocês falem de forma acessível, porque senão vocês vão atrair só outros psicólogos. Vocês não vão atrair clientes, vocês não vão atrair pessoas que precisam da ajuda. Vocês vão trazer concorrentes para acompanhar o trabalho de vocês. Não que ter concorrente seja ruim, tá? Eu acho muito importante, mas treinem essa fala descomplicada para que as pessoas possam realmente ser ajudadas. E eu vou compartilhar com vocês que nós temos 7 valores inegociáveis no nosso trabalho. Acho importante que vocês criem também valores inegociáveis para o trabalho de vocês. Porque além de ser divertido, ter valores inegociáveis é legal, né, gente? Já temos valores inegociáveis. E isso é importante para guiar tudo que vocês forem construir e fazer. Quais são os nossos? Descomplicar escolhas, esse é o mais importante. Promover saúde mental, muito importante também. Valorizar a singularidade, então cada pessoa é única e ponto final. Compartilhar para aliviar, então compartilhar o máximo de conteúdo para aliviar sofrimentos, coisas que a gente sabe que faz as pessoas sofrerem. Entregar conteúdo de valor, então a gente não tem dó de falar, compartilhar o que a gente sabe que isso é fundamental. Ser criativo, a gente gosta de pensar fora da caixa, pensar coisas diferentes, tem embasamento científico, não preciso nem falar que isso é super importante, e promover mudança cultural. Porque a gente sabe que hoje a forma como a nossa cultura encara a escolha profissional e como ela transmite isso para as pessoas é muito pesado e causa muito sofrimento. A gente acha que isso poderia ser trabalhado de uma outra forma e vamos batalhar para isso. 5 dicas para quem quiser trabalhar com orientação profissional. Acho que serve para quem quiser trabalhar em outras áreas da psicologia também. Primeiro, definir a visão de mundo e abordagem que vai embasar o seu trabalho. Você precisa ter uma teoria da psicologia embasando o que você faz. Não dá para fazer as coisas da sua cabeça. Cuidado com o psicologuês, acabei de falar. Cuidado com a limitação de crenças. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos preconceitos e com os estereótipos que a gente carrega para que a gente não
diga o que outra pessoa pode ou não pode fazer. Buscar ferramentas além da faculdade. Eu, por exemplo, não sei nem dizer tudo que eu tive que aprender para poder fazer esse trabalho hoje, gente. Marketing, administração, finanças e ferramentas digitais, tecnologia, tudo que vocês puderem estudar além de psicologia vai ser muito importante para o caminho profissional de vocês. E pensar fora da caixa sempre. Então, isso que eu falei, de estar em contato com pessoas que não são da psicologia, ajuda a ampliar os horizontes, a entender que o mundo é muito maior. É isso. Aí agora a gente parte para responder perguntas, Elaine, mas eu já queria dizer que quem tiver qualquer dúvida adicional, quiser continuar conversando com a gente, pode entrar em contato. Manda mensagem no Instagram, quem tem Instagram, geralmente sou eu que respondo as mensagens. E podem mandar dúvidas lá que eu vou continuar ajudando vocês a adentrar esse caminho da UP. Bom, Isis, primeiramente agradecer em nome do Uniaraxá, acho que foi muito bacana se apresentar aí um pouco do que o Instituto faz. Ainda ficou uma pergunta aqui de uma aluna, né, assim, em relação ao processo de OP do Instituto VI mesmo, né, do modelo clínico. Então, a aluna perguntou, sem aplicação de teste, de seguir o manual da UP, como que vocês definem o número de sessões para cada orientando? Você quer responder? Tá, eu vou trazer uma informação que eu não trouxe antes, eu acho que ela é relevante. O fato de a gente não usar testes não significa que a gente não usa nada nas sessões. É super comum que a gente use ferramentas, atividades, exercícios. Então, a gente vai avaliando qual é a necessidade de cada orientando e vamos propondo exercícios para que ele faça e exercícios que facilitem aquela reflexão que precisa ser feita. Já existem algumas atividades que são consagradas na orientação profissional. Por exemplo, não sei se vocês chegaram a estudar isso, mas tem uma técnica que se chama RO. O que é RO? Ele é conhecido por essa sigla, RO. RO significa realidades ocupacionais, que é o momento do processo em que você traz todas as listas de profissões para o orientando, para que ele olhe, aí ele se dá de cara com aquela lista enorme, aí ele começa a selecionar quais podem fazer sentido para que ele siga. Esse RO, praticamente todo orientador faz, mas o uso pode ser variável. E isso que eu estou tentando transmitir quando eu falo que cada pessoa vai trazer uma necessidade diferente. Por exemplo, algumas pessoas vão querer assim, olha, orientador, eu quero que você me mostre todas as profissões que existem hoje, eu quero saber quais são meus caminhos, eu quero saber quais são as portas que estão abertas para mim. E a gente até estimula isso, gente, porque, em geral, as pessoas continuam pensando no mesmo círculo ali de profissões conhecidas. E pode ser que aqui em volta, onde tem todo esse mar de profissões, tenham possibilidades que vão atrair muito aquela pessoa, mas ela nunca vai pensar nelas porque ela nunca ouviu falar que existem elas. Então é importante trazer essa gama de possibilidades. Mas outras pessoas vão trazer a seguinte necessidade: olha, eu sei que existem muitas profissões, mas você pode me ajudar a escolher nesse campo aqui que me interessa, nesse grupo seleto de profissões que me interessam? Não precisa me mostrar todas as outras, eu já sei que eu quero algo aqui dentro. Então cada orientador vai ditar a necessidade. Deixa eu pensar em outras ferramentas, atividades que a gente usa. Por exemplo, o desenho da árvore genealógica. Esse é bem legal de fazer com jovens de primeira escolha. A gente propõe que a pessoa desenhe a árvore genealógica colocando as profissões dos familiares. Isso ajuda até a gente identificar quais profissões já foram escolhidas nessa família, quais são as referências que essa pessoa tem, que tipo de áreas profissionais ela conhece. E aí, esse tipo de exercício, ele pode trazer diferentes reflexões. De novo, vai depender de cada caso. Mas a gente pode trazer a reflexão: nossa, você já reparou que todo mundo da sua família é da área da saúde? O que você pensa sobre isso? O que você sente sobre isso? Você sente pressão para seguir na área da saúde também? Ah, não, você gosta da área da saúde também? Que legal, então vamos por aí. Então, existem várias atividades, elas são propostas em momentos diferentes, não existe uma regra. E também não são todas que são usadas com todo mundo. São usadas aquelas que fazem sentido.
Até complementando isso que você está dizendo, Isis, eu acho que é muito importante, assim, parece que é o diferencial da psicologia, né? A questão de ter essa escuta clínica e não jogar a técnica pela técnica, porque quando a gente pensa num processo onde tem um passo a passo, como a aluna colocou, o manual de OP, primeira sessão eu faço isso, segunda sessão eu faço isso, eu estou perdendo o que aquela pessoa está trazendo no atendimento, né? Para daí sim eu conseguir pensar em qual que é a técnica adequada. Né? Às vezes a técnica adequada nem existe, né? Para os meus alunos deste semestre, eu mostrei para eles um jogo infantil que poderia ser usado no processo de autoconhecimento. Então, assim, de usar dessa criatividade, usar do que é do psicólogo, porque senão o nosso processo fica muito parecido aí com algo que é do coach, né? Mas trazer a escuta psicológica para a subjetividade do sujeito e pensar na técnica muito amarrada dentro do plano, né? Se a técnica ela é eficaz para aquela pessoa, não só porque está previsto no plano de OP, no manual, que tem que usar isso, né? Exatamente. Existem essas técnicas consagradas na OP já, mas a gente cria muita coisa a partir do que o orientando traz. Por exemplo, teve um caso de um orientado no Instituto VI que amava videogames, amava personagens de videogames, e aí a orientadora, uma psicóloga da nossa equipe, usou um processo de criação de personagem de game com ele, e isso fazia sentido para a escolha profissional dele. Então, às vezes, a própria pessoa vai dizer que tipo de ferramenta seria legal para ela. Né? E aí o mais interessante aí que você comentou também aí das abordagens amarrando, né? Vimos agora no primeiro bimestre muitas abordagens, né? Muitas formas de fazer orientação profissional, mas para que os alunos consigam pensar, né? Que cada abordagem de orientação profissional, cada modelo de orientação profissional pode ter uma contribuição dentro de um processo, né? Que é mais subjetivo, dentro daquele sujeito que você está pensando, né? E eu acho que essa é a grande sacada aí de um orientador que vai ser criativo e que vai trazer algo que é singular, né? Então, achei muito bacana você poder contar aí das ferramentas, né? Acho que as ferramentas são algo importante, né? Mas o que a gente tem assim, de mais exclusivo aí, nossa, é a escuta psicológica, né? Claro que a testagem, a gente vai falar um pouquinho, a testagem tem seus benefícios, até a Isis não disse que, puxa, vocês não devem usar teste, ela disse, nós não usamos testes. Né? Então, vocês vão conhecer os testes para pensar se aquele teste cabe dentro do processo que vocês estão atendendo, né? E aí, assim, nos próximos dias aí a gente ainda pretende falar um pouquinho da aplicação da OP, né? Hoje a gente trouxe bem esse modelo do atendimento individual para pessoas que são, que têm uma classe social, né? Que conseguem arcar com esse tipo de atendimento. Porque esse modelo que a gente está falando aqui não é para todo mundo, que é o que a Isis estava dizendo. Tá, e quem não tem condições de pagar? Né? E o pessoal, às vezes, que está numa condição de vulnerabilidade, ou o pessoal enfim. E aí a gente tem que pensar na aplicação da OP em outros formatos, que não este, né? Então, o formato para cursinho, o formato de orientação educacional, que é aquele feito na escola. Até eu faço uma mentoria, né, Isis, com o Instituto VI. Em uma das nossas conversas, a Isis trouxe uma situação de orientação profissional. Se você puder comentar um pouquinho, Isis, com eles, aquela situação em que uma pessoa de uma cidade muito pequena entrou em contato, e aí foi só uma única conversa que fez todo sentido ali para ele pensar a carreira dele. Né? Isso também é orientação profissional, é importante que os alunos conheçam isso. Você consegue comentar? A gente está nos minutinhos finais, mas eu acho que pode ser muito rico. Tá. Bom, devido à existência do Diretrix, atualmente a gente recebe muitos contatos de todos os tipos. Então, é muito comum que jogadores que estão em diferentes momentos da jornada entrem em contato para tirar alguma dúvida, para entender sobre algum aspecto, para pedir algum apoio no processo de escolha. E em determinado momento, a gente recebeu contato de uma pessoa. Ela queria agradecer, dizendo que o app estava ajudando bastante o processo de escolha dela. E aí, a gente sempre engaja ali na conversa com as pessoas para entender melhor quem são elas, quais são as demandas delas. E aí, eu continuei conversando com essa pessoa e ela disse assim, nossa, ninguém nunca pôde conversar comigo sobre escolha profissional. E eu falei para ela, olha, vamos marcar uma conversa? Então, já que ninguém nunca pôde conversar com você, vamos conversar? E aí, um dia, a gente fez uma chamada de vídeo, conversamos durante 1h30. Geralmente, quando a gente faz atendimento de OP, é 50 minutos. Então, a gente
conversou bastante para que essa pessoa me contasse a experiência profissional, as oportunidades e as faltas de oportunidades que ela teve durante a vida, o que ela enxergava sobre o futuro. E aí, durante aquela 1h30 de conversa, eu pude entender o seguinte: olha, essa não é uma pessoa que vai passar por um processo de atendimento com a gente. Possivelmente ela vai jogar só o Diretrix, é uma pessoa que não tem muitas condições, nem financeiras, nem de tempo, nem de condições sociais, estruturação social. Então, eu vou ajudá-la da forma como é possível agora, que é através dessa conversa. E ali naquela conversa eu fui levantando vários questionamentos e fazendo a pessoa ressignificar experiências que ela já teve na vida profissional dela, a ponto de, no final, ela falar assim: nossa, agora eu estou me entendendo muito melhor, eu estou entendendo melhor por que eu fiz as escolhas que eu fiz e como que eu devo levar a vida daqui para frente. E aí a nossa conversa se encerrou ali. A gente continua em comunicação, às vezes por mensagem de WhatsApp, mas naquele momento virou uma chave para mim, no seguinte sentido: isso também é orientação profissional. Orientação profissional, ela não precisa ser totalmente formatada. Oferecer a possibilidade de escuta para alguém e oferecer a possibilidade da pessoa pensar sobre escolhas profissionais também faz parte da orientação profissional. Né, e é interessante pensar que muitos psicólogos, né, assim, em algum momento, né, fizeram uma orientação aí voltada para a questão profissional, só que não deu o nome disso, né? Então, há muitas aplicações, há muitas possibilidades, né? Então, vamos tentar explorar mais esse mercado, né? Inclusive aí as abordagens mais criativas, utilizando da internet, de uma linguagem simples, que é o que eu falo muito com os alunos, né? E assim, só agradecendo, Isis, em nome de toda a turma, de novo do Inharaxá, né? Fica aberta as portas, que se quiser participar outras vezes, vamos marcar. Né? Acredito que tenha sido muito rico para os alunos também, tá bom? Com certeza, se vocês quiserem, eu volto quantas vezes forem necessárias, a gente pode conversar sobre muitos detalhes. De novo, pessoal, tendo qualquer dúvida, entre em contato, a gente está aqui para ajudar vocês. Quem quiser seguir no caminho da orientação profissional pode seguir com a gente, pode contar com a gente. E eu queria dar um último recado, posso, Elaine? Pode, claro. Que eu gerei um código VIP para quem quiser experimentar o nosso app Diretrix. Eu acho que é legal para vocês conhecerem. Atualmente, a gente só tem ele para a versão Android, mas daqui a 15 dias vai sair a versão para iPhone. Quem tiver iPhone, me manda mensagem daqui uns dias que eu libero o código para vocês. Mas quem tiver Android já pode baixar o app na Play Store e usar o código VIP Uniaraxá para vocês poderem experimentar, entender como que a gente construiu essa jornada e o que os jovens sentem quando eles estão usando. Muito legal, Isis. Eu mesma já joguei ele todo. Muito bacana. Bom, então boa noite. A gente continua se falando. Boa noite, turma. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.